Como se livrar dos pensamentos negativos? Olá, meu nome é Thaís e seja bem-vinda, bem-vindo ao primeiro vídeo aqui do meu canal, Thaís Casaroli, terapeuta. E é com muita alegria que eu dou início a esses conteúdos, os novos conteúdos que eu vou trazer aqui no meu canal no YouTube. E se você está aí sofrendo com pensamentos negativos, se você quer saber como que você pode se libertar desses pensamentos negativos, vem comigo que eu vou te falar tudo aí nesse vídeo. Antes de você saber o que fazer para se libertar, se livrar dos pensamentos negativos, é muito importante que você saiba o porquê que você está tendo esses pensamentos negativos. Por quê? De onde vem isso? E pensamentos negativos, eles podem acontecer devido a várias situações. Mas, nesse caso aqui, o que eu quero trazer é: talvez você está tendo pensamentos negativos devido a um estado emocional um pouco mais fragilizado. Talvez você está com ansiedade, com depressão, crise de pânico, e essa questão emocional que você está vivendo hoje, ela pode estar te gerando esses pensamentos negativos. E é para isso que a gente vai olhar. É importante eu ressaltar aqui nesse vídeo que pensamentos negativos, eles fazem parte do nosso dia a dia. E eles são importantes também para servir como se fosse um mecanismo de defesa, de segurança, de proteção, como um alerta. Por quê? Se a gente não tivesse, talvez, esses pensamentos negativos que servem aí de como se fosse uma cautela, uma proteção, uma segurança, talvez a gente poderia cometer atos muito perigosos, né? Então, é importante a gente analisar também que uns certos pensamentos negativos, eles fazem parte sim do nosso dia a dia. Mas vamos lá, vamos olhar para aqueles pensamentos negativos que não são reais, que eles são exagerados, né? E se você pensar, Thaís, o que é um pensamento negativo exagerado? Vamos supor o seguinte: se você está dirigindo um carro e você está andando e dirigindo esse carro, e aí você percebe que o carro da frente freou, naquele minuto, naquele momento, você veio um pensamento negativo de: meu Deus, imagina se eu não freio agora e se eu bato o carro, e se acontece um acidente, se eu coloco em risco a minha vida, a vida de outras pessoas, enfim. Esse é um pensamento negativo que veio ali naquele momento real, que poderia sim acontecer um acidente ali de fato. Agora, outra coisa é você estar em casa, dentro de casa, sentada no sofá, não correndo nenhum risco, mas aí você começa a ter um monte de pensamentos negativos, de medo, de insegurança, de angústia, de que algo de ruim pode acontecer com você, que não é real, que você está em casa, sentado no seu sofá, que não vai acontecer nada de errado naquele momento com você. Que às vezes o que você está sentindo devido à crise de pânico, de ansiedade, não é real. São sintomas físicos, mas que não vai te causar nada de tão grave assim, tá? Então essa é a diferença, vamos dizer assim, de um pensamento negativo que é real devido a alguma ameaça real que você pode viver naquele momento, e de um pensamento negativo que ele foi uma criação da sua mente que não é real, tá? E aí, gente, agora eu vou dizer alguns passos aqui para você se libertar desses pensamentos negativos. E o passo número 1 é o seguinte: você vai reconhecer esses pensamentos negativos e vai observar eles, só reconhecer, observar e aceitar esses pensamentos negativos. Como, Thaís? Como que eu vou fazer isso? Todas as vezes que você estiver tendo algum pensamento negativo aí na sua mente, você vai reconhecer que ele é um pensamento negativo, você vai aceitar que você está tendo esses pensamentos negativos e você vai observar sem se envolver com eles, sem criticar, sem julgar, sem se deixar contagiar por esses pensamentos negativos. Você vai perceber que fazendo esse exercício de observação, de reconhecimento e de aceitação, você vai perceber que você é o ser que está pensando. Você não é os seus pensamentos. Você é a pessoa que está olhando de fora para esses pensamentos. E aí você vai observar
que muitos deles, né, não são reais e que eles não têm fundamento, que você não precisa estar aí sentindo, tendo todos esses pensamentos que estão te trazendo sentimentos negativos, tá? Então esse é o primeiro passo, reconhecer, observar e aceitar esses pensamentos. Outro passo, então, número 2, reprogramar esses pensamentos negativos, substituindo por pensamentos negativos. Então, reprogramar, você vai perceber que você está tendo um pensamento negativo, e esse pensamento negativo pode ser assim: ah, olha só, isso aí você não sabe fazer. Olha só, isso daí que você fez é errado, é feio, você não pode fazer assim, você não pode fazer assado, você nunca vai conseguir fazer isso, você não é capaz, você não pode. Então você vai substituir esses pensamentos negativos em relação ao que você está sentindo ali sobre você mesma, e você vai substituir eles por: tá bom, pode ser que num primeiro momento, numa primeira tentativa, eu posso não conseguir fazer isso, mas eu vou aprender com essa experiência de ter tentado fazer, e eu posso sim aprender com isso e depois dar certo. Então eu posso ser capaz. Você vai começar a substituir todos os pensamentos negativos que você tem, todos os pensamentos que te trazem problema, por pensamentos mais positivos, por uma visão mais otimista daquilo que você está tendo, tá? Então isso é o segundo passo, que é muito importante, substituir o pensamento negativo, pessimista, por um olhar, por uma visão um pouco mais otimista, um pouco mais positiva. Você vai mudando esse padrão de pensamentos negativos para padrões de pensamentos mais positivos, estimulando mesmo. Por exemplo, nesse ponto aqui eu acho legal também você se questionar. Você está tendo algum pensamento negativo, aí você começa a questionar esse pensamento. Por que eu estou tendo esse pensamento? De onde vem isso? Será mesmo que isso pode me causar algum perigo? Será que é mesmo que eu não sou capaz? E aí você vai sempre, quando você se questionar, você vai buscar uma solução para esse problema, tá? Sempre busque uma solução. É muito, muito importante você tirar o foco do problema, daquele pensamento negativo, e colocar o foco na solução, trazendo um pensamento mais positivo aí para sua vida. Outro exercício para você se libertar da ansiedade, que é muito legal e que eu sempre passo para todas as pessoas que eu trabalho, é usar a palavra cancela, cancela, cancela. Gente, você pode duvidar aí, achando que isso não tem fundamento, que não dá certo, que da onde isso, mas funciona. Várias pessoas que estão aplicando isso, que eu falo, que eu recomendo, estão vendo como isso funciona. Então, antes de questionar, antes de achar que isso não tem fundamento, que não funciona, vai lá e faça. Todas as vezes que você tem um pensamento negativo, que ele começar a vir na sua mente, essas coisas ruins, você manda um comando para a sua mente: cancela, cancela, cancela. Você está mandando um comando aqui para sua mente que você quer cancelar esses pensamentos negativos que estão vindo aí, e que após isso, após fazer o cancela, 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 você vai lembrar de algo bom que aconteceu na sua vida. Você vai lembrar de algum momento que você estava muito feliz, que você sentiu muito bem. Você vai lembrar de uma pessoa que você ama. Pensa nos seus filhos, pensa, sei lá, na sua família, pensa no seu marido, em algum momento bom que você viveu, feliz que você viveu, que você vai substituindo os pensamentos negativos, manda um comando para que você está cancelando isso, e você vai lembrar de algo positivo que aconteceu na sua vida. Então percebe que sempre que para você se libertar dos pensamentos negativos, para você conseguir se sentir melhor, se livrar disso, você tem que fazer um exercício de observação, de observar o que você está sentindo ali naquele momento, sem se envolver, sem se criticar, sem se julgar. E depois disso você tem que mudar esse padrão, estimular pensamentos mais positivos aí na sua vida. Eu tenho certeza que isso vai te ajudar muito aí nesse processo. Então eu passei aqui
3 formas de você se livrar dos pensamentos negativos. Você pode usar as 3, que eu tenho certeza que vai ser muito válido aí para você, tá bom? Se você gostou desse conteúdo, se fez sentido isso para você, comenta, escreve aqui nos comentários o que você achou desse vídeo. E eu quero também que você comente aqui embaixo o que mais você gostaria que eu falasse aqui, que eu trouxesse de conteúdo aqui nos próximos vídeos. Toda quarta-feira teremos vídeos novos aqui no canal, então vai ser um prazer imenso trazer mais conteúdos aqui para você que vão te ajudar a aliviar essa ansiedade que você está sentindo. Um beijo e se você ainda não deu o seu like, deixa o seu like aqui nesse vídeo e se inscreve no canal para você não perder nenhum conteúdo.